teatral de hoje eu vou falar alguns erros de atores iniciantes. E esquecer que o público te vê é um erro gravíssimo. Não é porque você terminou a sua fala, não tá falando nada, o foco tá em outro lugar, que não estão te vendo ali em cena. Então tome esse cuidado, sempre que você está no espaço de apresentação, você está sendo visto. Sempre corpo presente, não sei se o seu personagem está ouvindo o outro foco, o outro personagem que está falando, mas o seu corpo tem que estar presente, as suas reações precisam acontecer, você não é um personagem morto. A partir do momento que você está em cena, você está sendo visto. Nada de desconstruir o seu personagem, se tornar você mesmo, não. Você está reagindo ao que está acontecendo, seja escutando o outro ou seja vivendo alguma outra situação ali introspectiva sua, mas você está ali e o público está te vendo. Ah, por que eu tenho que falar alto se eu estou do lado dele? Ele está me escutando. O público é uma coisa, outro personagem, outro ator é outra. Então, mesmo você estando bem perto da pessoa que você está trocando em cena, o público precisa escutar. E muitas vezes o público é grande, então a voz precisa ser projetada independente da distância que você está do outro personagem. Tome cuidado com as costas para o público. A gente sempre fala, não fica de costas, não fica de costas. E existem sim peças que a gente coloca marcações para o ator ficar de costas, mas é pensado, tem um propósito, tem um motivo, mas os cuidados que a gente tem que ter. Se a gente fica de costas, ninguém vê a nossa reação, não vê a nossa expressão, a gente cobre o que está acontecendo muitas das vezes também, além de afetar o volume da nossa voz. Se a gente está falando de frente, a voz sai de uma maneira, quando a gente vira de costas, a nossa voz tem que ser mais alta. Cuidado para não bloquear o outro ator. A gente tem que tomar muito cuidado numa apresentação para não ficar na frente do outro ator, a não ser que seja proposital. Mas se uma pessoa fica do lado da outra, por exemplo, estão duas pessoas aqui viradas para uma terceira. Se eles estão aqui, nem na câmera dá para ver que tem dois aqui. Então tem que mudar o posicionamento para todo mundo ser visto, tá? Senão cobre a pessoa de cena. Outra possibilidade é trabalhar com os planos. Então, se temos aqui as duas pessoas e aqui a pessoa da frente pode estar em outro plano, pode estar mais abaixada, a segunda está à vista, ou mantemos a posição em diagonal para que o público consiga enxergar todo mundo. Não queira ser o centro das atenções. Muitas vezes o ator acha que tem que fazer tudo, que tem que ser visto, e na verdade o mais importante numa peça é o equilíbrio. Então tome cuidado com isso, com essa dosagem, não queira parecer mais, não queira tirar o foco do outro. O ideal é todo mundo manter a mesma linha. Imagine só se todo mundo está falando num jeito, num volume, e chega alguém falando totalmente diferente disso, ou muito acima, ou muito abaixo. Cria aí um desequilíbrio, então a gente precisa ter esse cuidado, a não ser que seja intencional. Medir a importância do seu personagem pelas quantidades de fala que você tem é um erro gravíssimo também. Primeiro porque não é uma competição com outro ator, vocês estão numa mesma peça com um propósito de apresentar aquele trabalho, então você não está competindo quem tem mais fala. E segundo, porque nem sempre o ator que tem mais fala é o que está chamando mais atenção. Tem personagens que não têm texto e o foco acaba sendo ali. Não é a quantidade de falas que vai dizer a sua importância na peça. Cuidado com as movimentações, nada de não se movimentar e nada de se movimentar demais. Faça as movimentações com um sentido. Busque o porquê você está indo para aquele lugar, se é para encontrar alguém, se é para se afastar de alguém. Busque os sentidos para isso, para não ficar demais. Isso vale tanto para os gestos como para as movimentações. É legal se filmar e se assistir para ver como está saindo, se está demais, se não está, porque às vezes quando a gente está fazendo a cena a gente não tem essa ideia. Para isso que a gente tem um diretor. Mas em processos coletivos nem sempre tem uma pessoa de fora acompanhando. Se você gostou desse vídeo, preencha esse coraçãozinho aqui para ficar mais pertinho da gente e compartilhe com os amigos.